Olá, começa agora pela TV Câmara de Araçatuba mais uma edição do Identidade Pública. E a nossa convidada especial de hoje é advogada, professora, ex-vereadora e cidadã araçatubense Maria José Bedran de Castro, mais carinhosamente conhecida como a Dona Zezé Bedran. Nossa entrevistada nasceu no município de Santa Adélia, na região de São José do Rio Preto. Tem 5 filhos e uma extensa folha de serviços prestada à comunidade. E essa história que nós vamos contar a partir de agora nesta edição do Identidade Pública. Dona Zezé, é muito bom tê-la aqui com a gente. Obrigada. Dona Zezé, eu vou começar a nossa entrevista perguntando exatamente onde está localizada a sua cidade natal, a cidade de Santa Adélia. Santa Adélia, ela é perto de Catanduva, mas parece-me que está localizada em Rio Preto. Ali na macro-região de Rio Preto. Mas na região de Rio Preto. Exato. E é foi perto lá... de Catanduva. Entendo. E foi lá que a senhora passou boa parte da sua infância? Não, lá que eu nasci. Meus pais casaram lá. Minha mãe é filha de fazendeiro. Meu pai libanês. Tinha casa comercial, tinha cinema, tinha sítio, cavalo de corrida. E casaram lá. Meu tio era prefeito da cidade, era uma cidade pequenina. Pode-se dizer que era uma rua comprida e alguma ruinha ao lado. E lá em Santa Adélia foi que nasceu a minha irmã Clarice. E depois de 2 filhos, mamãe perdeu, pequenininho, aí que nasci eu. E como a mulher teve sorte, ela rezava para que nascesse uma outra mulher e pedia para Nossa Senhora Aparecida que olhasse pela que viria. E nasci eu. E por incrível que pareça, depois de mim nasceu o irmão, morreu também. Parece que com os homens, a minha mãe não tinha muita sorte. E eu então cresci lá em Santa Adélia, nasceram mais 3 irmãos. Ao total são 5 irmãos. São 5 irmãos. São 2 homens e 3 mulheres. E, infelizmente, agora só eu que estou viva. Eu era a segunda filha viva, mas os mais novos também já morreram. Sou a única que estou ainda viva. E a mamãe nos criou ali em Santa Adélia. E eu fiz o primário lá em Santa Adélia, fui fazer o ginásio em Taquaritinga. Naquela época, a minha irmã mais velha estudava normalista, em São Paulo, na casa da minha tia. E meu pai dizia que eu não podia estudar, a não ser quando a minha irmã formasse, que financeiramente a situação não dava. Mas eu, como já era meio ladina, basta dizer que quando ia a circo na cidade, eu trabalhava como filha da família do circo. Quer dizer que desde pequena eu fui meio atirada. E eu então prometi para minha professora de 4º ano que eu ia estudar de verdade. E quando fez o exame em Taquaritinga, eu ganhei a bolsa de estudo 1 ano no primeiro lugar da classe. Também, só essa vez, hein? Não é que eu ganhei todas as vezes o primeiro lugar, não. Só ganhei aquela vez porque eu queria estudar, não queria perder tempo. Então, eu entrei no Taquaritinga, fiz o primeiro ano, não mais fui primeira aluna. De Taquaritinga fui fazer o 2º, o 3º e o 4º em São Paulo, onde estudavam meus primos, que sabe, estudando a família fica mais barato a escola. E meus pais tiveram uma derrocada financeira, vieram para Araçatuba, onde morava meu avô, que tinha fazenda aqui. Eles vieram para cá. E eu vim junto, como filha. Mamãe já tinha, nessa ocasião, mais 3 filhos. E eu vim para Araçatuba ficar na casa do meu avô, até meu pai arrumar um emprego. Então, quer dizer, sua vinda para Araçatuba coincide com uma necessidade de reestruturação econômica e financeira da família, né? E aqui foi a ocasião que o seu Dibo tinha criado o ginásio araçatubense, que tornou-se mais tarde o Instituto de Educação. Aí feito a 5ª série. O seu Dibo teve a coragem de colocar o 4º ano, 4º para o 5º, para o IE.
em vez de ficar na escola dele, do comércio, que era dele, Pedro II. Então, foi feita a primeira turma do IE. Nós éramos 13, sendo 6 mulheres e 7 homens. E nós formamos. Quando formamos, acabamos a primeira série, a quinta série ginasial, que era a primeira de Araçatuba, que era estadual, aqui não tinha escola normal. Eu, no fundo, eu pensava em ser dentista. Mas como dentista eu não podia ser, porque era só em Ribeirão naquela época, e financeiramente não dava. A minha vida foi sempre derrocada financeira. Então eu não podia fazer. Eu fui fazer, então, em Lins, na Escola Auxiliadora, que era escola católica, arrumei uma bolsa para o pensionato e pagava escola e acabei formando em Lins. Quer dizer que eu fiz o normal em Lins. Que era a cidade até então mais próxima de Araçatuba e que compensava financeiramente. É a única que tinha. Okay. Aqui perto nós não tínhamos nada ainda. Quer dizer que eu não sou da turma de Araçatuba por isso. Eu vim para Araçatuba formada de professora, não tinha ainda 18 anos de verdade, faltava ainda um pouquinho, mas logo depois eu fiz 18 anos e comecei a lecionar aqui em Araçatuba. Então foi a sua primeira atividade profissional como professora mesmo? Como professora. Até foi na Escola Tupi. Exato. E a senhora se notabilizou muito pela dedicação ao magistério e também pelo direito. Como surgiu exatamente a sua vocação para trabalhar como advogada no município de Araçatuba? A senhora tem uma história bem interessante sobre isso, né? É o seguinte, eu formei professora, conheci um professor, Fernando Gomes de Castro, casei lá da Água Limpa, ele já estava aos 10 anos na Água Limpa, e eu fui para a Água Limpa. Ele era uma pessoa que a dedicava demais para a educação, prova é que ele trouxe para Araçatuba a escola industrial. E ele juntou as escolas isoladas do bairro e formou um grupo lá. E ele foi o primeiro diretor de lá, mas ele não teve sorte, porque ele morreu. Então ele morreu e me deixou, não tendo ainda completo 30 anos, com 5 filhos. 30 anos e com 5 filhos? Sendo que o mais velho ainda ia fazer... Eu tinha 9 anos, eu fiquei só 10 anos de casado, o mais velho 9, e o pequenininho mamava ainda. A senhora foi obrigada a conciliar os papéis de pai e mãe. Aí fui obrigada a criar desse jeito, fiquei lá na Água Limpa até vir diretor novo, depois vim para Araçatuba, com o dinheiro do Monte Pio que o professor antigamente deixava, que era 100, ficou 50 para mim, como esposa, que eu paguei os remédios, médicos, essas coisas, e fiz o túmulo dele. E ficou 50 para os filhos. Aí um cunhado falou, se você comprar uma casa com esse dinheiro, eu te dou mais 50. E eu comprei a casa da Silva Jardim, que eu tenho até hoje. Foi comprado com esse 100, que foi 98, porque 2 foi de escritura, que passa a escritura. E fui embora na Silva Jardim, era a última casa, naquela ocasião, da Baguaçu. Depois vinha a fazenda. Então, fiquei morando, era uma casinha, num terreno grande. Que é o terreno que hoje é minha casa, que é grande. Que eu reformei com o tempo. E depois disso, os meninos ficavam brincando na rua, que eram pequenos, e eu lecionava à noite, de manhã e à tarde. Fazia que uma época que eu dava 60 aulas por semana para poder sustentá-los. E conclusão da história. Um dia eles entraram chorando em casa, os 2 mais velhos. Eu falei, o que aconteceu? Apanharam na rua? Além de apanhar, ainda caçoaram que nós somos filhos de viúva, que nós não prestamos. Qual foi a sua reação imediatamente? Imediatamente eu falei, filhos de viúva? Eu nunca pensei que eu poderia casar outra vez uma viúva com 5 filhos. Eu falei, não, existe um curso vago de direito aqui perto, em Bauru, eu vou fazer direito. Aí vocês serão filhos de advogada. Acaba esse negócio de filho de viúva. Um estigma bobo, né, inclusive. É bobo que filho de viúva hoje em dia é natural, normal, ninguém liga. Mas naquela época acharam que era quem fosse filho de pessoa que não prestava. Achavam, não sei o que eles pensavam naquela época, porque choraram demais. Okay. E eu falei, eu vou estudar direito.
E comecei a estudar, fiz exame, passei e fui fazer direito em Bauru. Que para mim foi um sacrifício naquela época, porque o pequenininho ainda era pequenininho de verdade. Eu deixava 4 com a mamãe e deixava um, passava em Lins, a madrinha dele morava em Lins, o ônibus daquele tempo passava dentro de Lins, graças a Deus, passava em frente da casa da madrinha deles, o chofer buzinava, a madrinha vinha e pegava a criança. Depois no domingo de noite eu fazia a mesma coisa, a volta. Domingo quando eu voltava, pegava a criança outra vez. E assim, eu acabei fazendo direito em Bauru. Não perdi nenhum ano, fiz o direito e acabei sendo advogada. Eles passaram a ser filhos de advogada. Quer dizer que para eles foi mais chique, né? Uma coisa diferente. Se não mais chique, com certeza a dignidade devolvida, porque ela não poderia jamais ter sido furtada ou roubada por conta de uma circunstância. Né? Meu sogro, minha sogra estavam sempre na minha casa, porque tinha um dó de eu estar com as 5 crianças. Apesar deles não terem situação financeira boa, mas eles vinham sempre passar uma temporada com ele, o sogro principalmente, que tinha dó de estar com 5 crianças pequenas. Meu pai também me ajudou bastante. Vocês nem calculam 5 crianças pequenas junto. Que vida que é gostosa. E hoje a senhora olha para frente e vê que os 5 filhos estão bem casados, todos encaminhados profissionalmente? Todos bem casados, graças a Deus. Basta dizer que eu tenho 16 netos, já tenho só médico, eu tenho 5 médicos, netos, advogado eu tenho 4, tenho todas as profissões. Ok, podemos dizer que no DNA da família Bedran, o gene da educação e da saúde sobressai, né? A educação, felizmente, nós sempre primamos pela educação. O pai primou, eu também, sempre nos interessamos pela educação. Mesmo na vida social, na vida futura, eu me interessei muito pela educação. É como diz, o DNA, além do joelho encrencado, o DNA também é da educação. Ok, neste primeiro bloco nós pudemos conhecer um pouco da história de vida, a história profissional da nossa entrevistada de hoje, que é a dona Zezé Bedran, e no próximo bloco nós vamos conhecer também os aspectos políticos, até porque a dona Zezé Bedran tem uma carreira bastante versátil, que militou aí pela educação, onde até pouco tempo atrás também fazia os seus trabalhos, ainda é advogada aqui no município de Araçatuba, mas também foi a primeira vereadora aqui do município. Então no próximo bloco a gente vai conferir um pouco mais dessa história. Eu aguardo você. Se você não sabe mais como se livrar das coisas usadas, ligue que o Exército de Salvação retira. Estamos de volta com Identidade Pública, que hoje traz como convidado especial a dona Zezé Bedran. Dona Zezé, neste primeiro bloco nós falamos sobre sua vida pessoal, sua vida profissional, como professora, como advogada, histórias interessantíssimas, principalmente ligadas aí à sua família. Antes de iniciar as perguntas sobre política, eu queria falar de uma outra paixão que a senhora tem, que é a paixão pela literatura, até porque a senhora também é escritora de livros, não é isso? Escritora de livros não é tanto, porque eu escrevi um livro de contos, escrevi o Manual Prático de Direito Penal, escrevi a Janela Aberta e o último livro que eu escrevi foi agora o Centenário do Rotary, porque eu sou rotariana, e eu escrevi contando os 100 anos do Rotary, contando a vida do Rotary, porque muitas pessoas não conhecem
Então eu fiz um livro pequeno para que todo rotariano tivesse coragem de ler. Até porque a senhora é rotariana também, né? Eu sou como rotariana para que todos os rotarianos lessem e soubessem como foi o desenvolvimento do Rotary e qual a finalidade do rotariano. Eu fiz esse livro. E eu sou uma das fundadoras aqui de Araçatuba. Não fui a fundadora, mas fui uma das fundadoras. Nós somos 20 e estamos em pé ainda com a academia, apesar das dificuldades financeiras. Ok. Nós estamos trabalhando e procurando ver se a poesia, a literatura, a parte de cultura se desenvolve em Araçatuba. Porque toda cidade precisa ter, não é só cultura, como também educação. É uma coisa essencial, sem educação não desenvolve a cidade. E a cultura também, o povo precisa ser culto, precisa se dedicar um pouco a leituras, conhecer a vida das coisas para poder fazer alguma coisa, ter o estímulo de vida. Não pode só viver normalmente a parte financeira da vida e não se preocupar com o futuro da cidade, o futuro dos filhos, o futuro da nação, porque se é da cidade, automaticamente é da nação, no fundo. Perfeito. Então a senhora se considera uma pessoa realizada, tendo possibilidade de também ser uma acadêmica de Araçatuba, né, no que se refere às letras. Sinceramente, eu acho que eu fiz, não orgulhando nem nada, mas eu fiz tudo o que eu podia fazer em benefício de Araçatuba. Encontrou tempo para atividades assistenciais? A senhora disse, a senhora é rotariana, Sou. mas a senhora tem uma atividade bastante ligada à APAE aqui em Araçatuba, não é isso? Eu tenho um pouco, a pai, quando o Rotary faz jantares, a gente procura vender os convites, principalmente do Caminho de Nazaré, entendeu? E eu sou membro da diretoria da Santa Casa, coisa que mulher quase nenhuma é. Eu sou membro da diretoria da Santa Casa, me interesso também pela saúde. Quer dizer que a gente deve se interessar por todos os ramos que dão futuro para a cidade, que beneficiam o povo da cidade. Ok. E por falar no povo da cidade, não podemos deixar de dizer os aspectos políticos, né, que foi um período bastante marcante da vida profissional da senhora, um legado que a senhora deixou aqui, aliás, tem deixado para o município de Araçatuba. A senhora foi vereadora entre os anos de 64 e 69, e passando aqui pela Câmara Municipal. Uma época bastante conturbada da política nacional, tendo em vista que o governo militar dominava os destinos do país. Como foi ser vereadora naquela ocasião? Olha, para mim foi maravilhoso, que eu me achava importante. Apesar de não ganhar nada... Não era remunerado? Não era remunerada. Eu ainda perdia 2 aulas segunda-feira, porque começava às 8h30 a sessão de Câmara. Eu saía do IE correndo, e naquele tempo eu andava a pé. Eu saía correndo e vinha para a Câmara, que a Câmara era em cima do antigo Banco América do Sul, ali no Jardim. Então, quer dizer que eu vinha do IE, a Carlos Gomes, até o Jardim, até o Banco América do Sul, era na parte de cima que era a Câmara. Fazia as reuniões. Naquela ocasião, eu me lembro que foi inaugurada a Belém Brasília, essa grande estrada, e os vereadores do interior, a cúpula, fizeram um congresso lá em Belém do Pará. Na ocasião, quem era prefeito de Araçatuba? Era o Silvio Venturoli. Certo. Aí eles fizeram lá em Belém, fizeram o congresso. Mas foi planejado reunir num determinado hotel de Brasília para que todos na madrugada saíssem de Brasília e fossem inaugurando a Belém Brasília até chegar ao Pará. Trecho a trecho. Foram inaugurando. E eu tive vontade de ir para conhecer, para tudo. Porque nós não ia viajar, né? E eu tive vontade, mas o Silvio, o prefeito, falou, iria quem fizesse tese, para defender tese no Congresso. Eu então trabalhei
e fiz 2 teses. De medo que alguém fizesse uma, eu fiz 2. Fiz uma tese sobre a educação, sempre eu achei a educação um fator necessário para a cultura de um povo, e fiz uma sobre agricultura, que eu também acho que a agricultura é útil, é necessária. Fiz 2 teses. As teses foram apoiadas em Araçatuba e eu as levei para o Pará. E lá em Belém, eu fui secretária do Congresso, porque tinha pouca mulher. Naquela época, a mulher não era quase vereadora. Então, eu era advogada, era professora, eles me escolheram para secretária do Congresso. Eu ainda fui secretária do Congresso, defendi as minhas teses e aproveitei até conheci Manaus, que estava no mesmo, conheci Marajó, que estava no mesmo setor, no mesmo plano, né? E eu achei ótimo, além de conhecer a turma toda. E, por sinal, foi na época que morreu o Castelo Branco no ar. Acidente aéreo. Acidente aéreo, coisa que todo mundo ficou admirado. Nós lá, fizemos feriado, tudo, que afinal de contas, avião chocar no ar, o ar tão grande, como é que aconteceu uma coisa dessa? Há alguns, naquela época, disseram que foi de propósito. Que queriam matá-lo mesmo, politicamente falando, parte do militar. Conspiração política. Política, foi militar. Mas seja o que for, acho que foi um dos primeiros avisos que no ar também se morre. Agora, essa mortandade que houve, quer dizer que é uma coisa natural. Um episódio tão aquela vez diferente. foi demais, um só. Agora foi um colosso. Né? Quer dizer que eu gostei bem na parte política. Na parte de política, como eu tive amizade do Dr. Toledo, Eufrásio de Toledo, o velho, que é o bisavô da turma aí, então eu falei para ele, eu podia pôr em Araçatuba uma escola de direito. Você acha que vai para frente? Vai, eu como política, eu pego a autoridade da cidade e nós damos um jeito. E minha sogra morava no Rio, e o congresso era no Rio. Então eu ia para o Rio de Janeiro na época certa, encontrava com o doutor Toledo lá, e nós íamos para o congresso, brigando, labutando para fazerem a escola em Araçatuba. Lá eu conheci o Kepp, que o Kepp é um diretor das escolas de São Carlos. E o Kepp se animou também e veio. Quer dizer que eu trouxe, diretamente ou indiretamente, eu trouxe a Toledo para Araçatuba, que ninguém fala nada nem comenta, porque até já esqueceram, faz tanto tempo. E trouxe a escola do Kepp, foi a economia, a escola de economia, ciências econômicas. E até licionei lá. Eu licionei lá, introdução à ciência do direito. E trouxe a química, que veio o João Paulo para cá, que até hoje mora em Araçatuba. Que a química durou uns 20 anos ou mais aqui em Araçatuba. A escola de química. Mas a economia não durou muito. Não. Ela cresceu e morreu. E o Silvio indicou, através de um ofício, a nomeação do Floriano Arruda Brasil, doutor Floriano, que era advogado, e a mim, para fundarmos a Fundação Educacional de Araçatuba. E nós, então, fundamos, que hoje é a FEA. Que é presidida, inclusive... Pelo Bedran. Exatamente, seu filho, né? Pelo Bedran também se interessou por ela. E ela estava meio parada. E agora ela está indo para frente, tem vários cursos, e é tida como uma grande faculdade em Araçatuba. Quer dizer que valeu a pena. Né? Só foi bem bandeirante nessa área da educação, né? E eu fui, a família inteira adora, o Bedran também gosta, nós todos gostamos da educação, porque achamos que é o cunho, é a alavanca do progresso de uma nação. Perfeito. O SESI também foi por sua intervenção. O SESI também foi. Eu tinha amizade com o Vilela. Tinha amizade com o doutor Vilela. Que dá nome à unidade hoje do SESI aqui. Que tem o nome, então, nós estamos no SESI. E fora a parte de educação, eu ainda abri com o Anísio Luiz Marques, que era vereador, o Parque Industrial de Araçatuba. Também. Desapropriamos aquela parte da cidade e fizemos o Parque Industrial. Quer dizer que não faz o vereador o que não quer. Que ele tem a faca na mão, a faca e o queijo, como se fala. Porque ele tem o poder de criar as coisas. É só idealizar e criar. É não perder tempo.
Bem como fiscalizar o executivo também. Tem, e bastante. Ok. O Silvio foi muito bom para nós, fez muita coisa, nós não podemos falar. Nosso tempo é bastante curto. Eu queria que, resumidamente, a senhora dissesse para mim no que a mulher pode ser diferente do homem quando o assunto é fazer política. Eu acho que a mulher, pela vida que ela leva, ela é mais minuciosa que o homem. Ela se dedica mais a detalhes pequenininhos, no caso que o homem vai pela parte geral. E com isso, pelas partes pequenininhas, ela vai conseguindo forças para poder realizar o sonho, o que ela deseja. E é uma pessoa que tem mais critério, não é bem o critério, mas ela tem a ideia de uma coisa mais bem feita. Sensibilidade. Mais, a possibilidade, a abnegação. Okay. Ela quer que falem que ela fez uma coisa boa. O homem quer fazer as coisas sem pensar no futuro próximo. Ele quer acabar com tudo, mas nem é sempre assim. Você tem de fazer o alicerce na vida para que o que você fundou vá para frente, mesmo que não te reconheçam. Mas você se sente realizada porque você fez alguma coisa. E a vida da gente, se nós estamos aqui, é para fazer alguma coisa. Para ficar... Eu hoje, por exemplo, me sinto de pés e mãos amarradas, porque ainda, por sinal, tenho o problema do joelho. E que eles brincam lá em casa, que é o DNA da família. Mas eu, por mim, ainda poderia fazer mais alguma coisa, porque se pudesse fazer, para ampliar essa turma, para desenvolver. Quando eu vejo uma coisa meio errada, eu falo, que pena, não estou lá. Se eu tivesse, eu podia mudar para o outro lado. Mas nem sempre a gente pode fazer o que a gente quer. Mas com certeza, ao longo dessas várias décadas reunidas a favor do município, a senhora contribuiu com bastante coisa. Foi muito bom tê-la aqui com a gente. O tempo passou rápido, não é isso? Foi muito bom tê-la aqui no nosso Identidade Pública. Eu podia ter falado mais coisas mais úteis para a humanidade. Não faltarão oportunidades. Desde já, nós agradecemos a sua presença aqui no Identidade Pública e fica aberto para as considerações finais bem rapidinho. Eu agradeço terem lembrado de mim, porque, afinal de contas, eu procurei fazer isso sem pensar em recompensa. Pensei em fazer por Araçatuba. Meus filhos aqui cresceram, meus filhos aqui estão todos formados, bem casados. Eu tenho 16 netos, tenho 5 bisnetos. Quer dizer que minha família está grande. E todos estão progredindo na educação, dedicando à educação, que é o sonho da gente. Eu desejo que tenha progresso, vocês também, que pensem um pouco na cidade, procurem inventar alguma coisa que desenvolva. Aqui quase todos nasceram aqui. E se não nasceram, criaram aqui. Exato. Então aqui é o berço nosso, é o berço esplêndido, como diz o Brasil. Exato. Deus abençoe a todos vocês, dê tudo certo. Muito obrigado pela sua participação. O Identidade Pública de hoje recebeu aqui a dona Zezé Bedran, essa pessoa que dignifica o nosso município através dos seus trabalhos voltados ao magistério, à advocacia e também à política, tendo em vista que foi a primeira vereadora do município de Araçatuba. Então, desde já, muito obrigado pela sua participação e até o próximo encontro.